Pessoal, muito bem, então. Vamos dar início aqui às nossas atividades. Espero que todos vocês estejam bem, tá? De qualquer sorte, já está sendo gravado aqui as nossas aulas. Funciona da mesma forma para vocês acessarem depois o YouTube, tá? Naquele nosso roteiro lá no Google Drive, deixaremos os links à disposição. Também manda aqui no grupo, sem dificuldades para vocês. O que vai modificar é que teremos aula hoje, na terça e também na quinta. No total aí de 4 horas. Já sabem que daqui mais ou menos, mais ou menos daqui uns 20, mais ou menos uns 30 minutos, 32 minutos, a gente acaba, fazendo, uma nova conexão. Então, daqui a pouco a gente tem, que fazer uma nova conexão, mas tranquilo, a gente já faz isso na sequência. Combinado? Maravilha? Mais uma vez, se vocês preferirem utilizar o áudio para fazer alguma indagação, alguma pergunta, fique à vontade. Às vezes, pelo chat aqui, como são muitos, acaba ficando mais difícil, a visualização. Mas fique à vontade, combinado? Enquanto isso, por gentileza, se quiserem deixar o áudio desligado, é até melhor para a nossa conexão. Maravilha? De acordo? Só me ajudem, por favor, por enquanto aqui no nosso grupo bate-papo, nosso chat. Mais uma vez, a conexão está legal, o áudio e o vídeo bacana. Por favor, quem puder me dê um ok mais uma vez, por gentileza. Ângela, sim. Vinícius, beleza. O Caio, Rafaela, Otávio, beleza. Mariana, tudo certo. Me ouve bem, ok. Yuri, os dois Yuris. João Elísio, beleza. Mariana, na verdade, um Yuri só, né? Então, tranquilo. Pessoal, compartilhando então com vocês a nossa tela, é o nosso roteiro de aula. Se vocês se recordam, estamos estudando, a jurisdição e a competência. Deixa eu admitir aqui a galera que está chegando agora. Pronto. Admitindo, muito bem. Beleza. Maravilha. Se vocês se recordam, estamos estudando a jurisdição e competência. E nós paramos a última aula falando a respeito dos critérios de fixação. Lembra-se? Os critérios de fixação que examinamos na nossa aula anterior. E se também vocês, se lembram, fizemos para vocês a observação de como você sabe qual será o juízo competente ao examinar esse critério de fixação, lá do artigo de número 69 do CPP. Combinado? Então, lá no artigo de número 69 do Código de Processo Penal, você vai chegar a essa constatação. Vou colocar aqui, por gentileza. Quem está com o áudio aí aberto, por favor, feche, ok, para não darmos aí cacofonia. Pronto, obrigado. Então, se vocês se recordam, examinando este artigo 69 do Código de Processo Penal, nós chegamos à conclusão de como nós saberemos qual será o juízo competente. De que maneira, professor? Analisando o lugar da infração, domicílio e residência do réu, natureza da infração, distribuição, conexão, continência, prevenção, prerrogativa de função, que são os nossos 7 incisos lá do artigo, de número 69 do CPP. Eu até expliquei para vocês que na nossa aula anterior, como é que você sabe fazer, esta análise? Simplesmente fazendo, uma verificação da ordem cronológica desses incisos. A partir do momento que você fizer esta análise da ordem cronológica, você vai chegar à conclusão, do que está acontecendo. Ok. Deixa eu ver aqui. Professor, estou com problema no meu vídeo, não vejo, mas problema está no meu PC. Ok, beleza. Sossegado, de boa, tranquilo, beleza. Tá? Então, pessoal, bastando você analisar esses critérios, você chega à constatação de quando será o juízo competente. É por ordem cronológica. Então, por exemplo, se estiver presente o inciso 1º do artigo 69, eu já sei que o juízo competente é pelo lugar da infração. Está resolvido. Eu não tenho que me preocupar com os outros incisos. Se não estiver presente, eu vou para o inciso 2º, domicílio ou residência do réu. Se não tiver domicílio ou residência, eu vou para o inciso 3º, natureza da infração, e assim sucessivamente, a não ser que ocorram 2 exceções, que nós mencionamos para vocês na aula anterior. Quais são as 2 exceções que você vai aplicar logo de cara os referidos incisos? Você vai aplicar quando ocorrer a hipótese do inciso 5º, competência por conexão ou continência, e também você vai aplicar quando ocorrer a hipótese do inciso 7º, competência pela prerrogativa de função. Seja no inciso 5º ou seja no inciso 7º, se estivermos diante dessas 2 hipóteses, nós aplicamos diretamente, imediatamente, essas 2 regras.
Eu não vou ter que me preocupar com o lugar da infração, domicílio ou residência do réu, nada disso. É o exemplo que eu dei para vocês na nossa aula anterior. Imagine que o crime foi praticado pelo presidente da República, nas comarcas de Paranavaí. Não me importa a comarca que o presidente ele cometeu. Não me importa onde o presidente mora. Não me importa que tipo de crime o presidente da República acabou praticando. O que me importa é que ele possui prerrogativa de função, leia-se foro privilegiado, e ele imediatamente vai ser julgado no foro privilegiado. Eu não vou ter que analisar os incisos na ordem cronológica. Eu já aplico de maneira imediata, de maneira direta, o inciso 7º. O mesmo raciocínio para o inciso 5º, conexão e continência. Professor, eu quero saber de tudo isso. Também, se você se lembra, nós começamos a examinar um a um desses incisos. Se você se recordar, estamos lá no inciso 1º, competência pelo lugar da infração, né, nos termos lá do artigo de número 69, ó, eu coloco aqui para vocês, CPP, artigo, né, de número 69, inciso 1º, combinado com os artigos 70 e 71. Ok, pessoal? Pois não, Cláudio? Pode dizer. Fique à vontade, Cláudio. Se quiser falar pelo áudio, à vontade. Pois não, levantou sem querer a mão, Cláudio, é isso? Eu levantei a mão sem querer. Ah, então tá bom. Então, beleza. É o Cláudio que levantou a mão ou é Cláudio? Pelo jeito é Cláudio que levantou a mão. Claudiane. É isso? Não sei agora. Beleza? Resolvido? Tranquilo, pessoal? De boa aí? O Zoom tem essas diferenças, né? Para deixar a aula mais dinâmica, acaba sendo dessa forma aí, mas tudo bem, tranquilo. Ah, o Claudião tá começando. Ah, tá chegando aqui. Ah, pronto. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Bom, pessoal, então, mais uma vez, se vocês se recordam, estamos examinando aí, né, o nosso primeiro critério, que é o lugar da infração. Deixamos claro para vocês que, nesta oportunidade, né, o crime, né, ele vai ser julgado onde ocorrer a consumação ou, no caso de tentativa, onde se verificar o último ato de execução. Por gentileza, Cláudio, põe aí o mudo aí no seu áudio, por favor. Vamos lá, companheiro. Coloca o mudo aí. Só clicar em cima do microfonezinho aí, ó. Que você já deixa no mudo ou no baixo aí. Por favor. Pronto. Beleza. Deixa eu ver aqui no bate-papo. Galera dando risada. É isso aí, galera. Pronto. O cara chega por último e já chega tumultuando. Ô, Cláudio, tem que ser normal. Beleza. De boa. Pessoal, bom, então, se vocês se lembram, falamos a respeito disso na nossa última aula. Sobre esse item 1, lugar da infração, eu gostaria que vocês anotassem duas observações. Então, se vocês puderem, anotem duas observações. Professor, repete de novo a última coisa que falou. Então, vamos lá. É da competência pelo lugar da infração. Ok, Rafaela, vamos aqui repetir para vocês, tá? Vamos aqui repetir para vocês. Pronto, deixa eu deixar aqui do ladinho que acho que fica mais fácil. Legal. Beleza. Rafaela, repetindo, né, no que se refere ao lugar da infração, para você saber o juízo competente, você vai levar em conta no crime consumado onde o crime se consumou. Então, por exemplo, se o crime se consumou na comarca de Paranavaí, o juízo competente será o de Paranavaí. Imagine que um roubo se iniciou na comarca de Alto Paraná e ele se consumou na comarca de Paranavaí. Como este roubo se consumou na comarca, né, de Paranavaí, o juízo competente será o da comarca de Paranavaí. Diferentemente, Rafaela, se esse crime for um crime tentado. No que se refere ao crime tentado, nesta ocasião eu vou levar em conta onde o último ato de execução ele foi praticado. Por exemplo, imagine que um roubo começou em Paranavaí e também chegou em Alto Paraná. Mas esse roubo não se consumou. O agente criminoso ele não conseguiu subtrair o patrimônio da vítima. Por isso, um roubo tentado. Como ele começou em Paranavaí e ele terminou de maneira tentada em Alto Paraná foi o último lugar que ocorreu o ato de execução. Como consequência, o juízo competente vai ser, né, onde, em tese, foi praticado esse último ato. Isso, muito bem. Eu falei a respeito disso, Yuri, na nossa última aula. Tá? Estamos aqui apenas relembrando isso
né, com vocês. Combinado, pessoal? De boa? Então, eu estou aqui apenas fazendo aqui uma rememorização, tá? Que foi, inclusive, a pergunta aí da Rafaela. Né, do que eu queria realmente que vocês anotassem a partir de agora? Essas observações, tá? Isso que nós falamos até agora foram considerações que fizemos na nossa aula anterior. Combinado? Então, eu quero que vocês anotem ainda nesse lugar da infração duas observações importantes, né, para vocês aí, né, desenvolverem um raciocínio. Primeira observação aí, se você puder, escreva o seguinte: conforme o STJ, para quem está chegando agora, muito boa noite, sejam bem-vindos, Ligiane. Conforme o STJ, os crimes dolosos contra a vida serão julgados. Os crimes dolosos contra a vida serão julgados no lugar em que ocorrer a primeira ação ou omissão. No lugar em que ocorrer a primeira ação ou omissão. Em que ocorrer a primeira ação ou omissão. Pessoal, isto é muito importante. Esta OBS que vocês anotaram é muito importante. Até agora, o que nós estávamos compreendendo? Estávamos compreendendo que o juízo competente seria onde o crime tivesse se consumado ou se fosse tentado no último ato de execução. No relativo aos crimes dolosos contra a vida, nós abandonamos essa regra. Não é mais essa regra. Quando for um crime doloso contra a vida, o juízo competente para julgar vai ser onde aconteceu o primeiro ato criminoso. Então imagine, o sujeito A e o sujeito B se encontram na comarca de Paranavaí. O sujeito A dá um tiro na pessoa de B, lá na comarca de Paranavaí. O sujeito B consegue fugir e vai até a comarca de Alto Paraná. Chegando na comarca de Alto Paraná, o sujeito A vai em calço, vai em perseguição, localiza, né, o sujeito B e consuma o crime de homicídio dando mais um tiro. Então, se vocês verificarem, esse crime começou em Paranavaí e se consumou em Alto Paraná. Mas como se trata de um crime doloso contra a vida, por ser um homicídio doloso, nesse caso é uma exceção segundo o Superior Tribunal de Justiça. O juízo competente para julgar vai ser onde aconteceu o primeiro ato desse crime. No meu exemplo, seria na comarca de Paranavaí. É uma exceção ao que nós falamos para vocês nas aulas anteriores, tá? Muito cuidado em relação a isso. Ou seja, no que se refere ao crime de homicídio doloso, aborto, infanticídio e auxílio a suicídio, não me interessa onde aconteceu a consumação ou o último ato de execução. O que me interessa é onde aconteceu, né, a primeira conduta. Guilherme, isto não é uma súmula, tá? Isto, na verdade, é um entendimento jurisprudencial. Combinado, Guilherme? É um entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Não é uma súmula. Combinado? De acordo? Beleza. Outra OBS para vocês anotarem. Vamos lá. Um dinamismo aí na aula, importante para nós. Outra OBS. Estamos aqui, pessoal, lá no lugar da infração. Lá no lugar da infração, tá? Então, para quem está chegando agora aí, estamos analisando esse item 2.1, lugar da infração. Beleza? Então, a segunda OBS para vocês anotarem. Nos termos do artigo 63 da Lei 9.099, nos termos do artigo 63 da Lei 9.099, artigo 63 da Lei 9.099, as infrações penais de menor potencial ofensivo, também serão julgadas no lugar em que ocorrer a primeira ação ou omissão. Também serão julgadas no lugar em que ocorrer a primeira ação ou omissão. No lugar em que ocorrer a primeira ação ou omissão. Pessoal, em resumo, esta segunda OBS tem a mesma regra da primeira. Repetindo, Ângela. Repetindo.
né, nos termos do artigo 63 da Lei 9.099, as infrações penais de menor potencial ofensivo serão julgadas no lugar em que ocorrer a primeira ação ou omissão. No lugar em que ocorrer a primeira ação ou omissão. De acordo aí, Ângela? Entendido? Né? Então, pessoal, é a mesma ideia da nossa observação anterior. Tá? Isso, pessoal, repetindo. É o artigo 63 da Lei 9.099. Artigo 63 da Lei 9.099. Então, para vocês entenderem, quem estiver aí com o áudio aberto, por favor, pessoal, por gentileza, aí feche, tá? Senão fica difícil aí para nós acompanharmos. Por gentileza. Pessoal, é a mesma ideia da observação anterior. No que se refere a uma infração de menor potencial ofensivo, também vai ser julgado no primeiro lugar que ocorrer a ação ou omissão. É a mesma ideia, né, do que se refere aos crimes dolosos contra a vida. E aí, talvez, qual seria a sua curiosidade? Professor, o que é uma infração de menor potencial ofensivo? Lembra-se que outrora eu já disse para vocês a respeito disso? São os crimes da competência do Juizado Especial Criminal. São os crimes da competência do Juizado Especial Criminal. Muito bem colocado aqui pelo Guilherme. Guilherme, são os crimes em que a pena máxima, Guilherme, é de até 2 anos. Então, até 2 anos, se o crime tiver pena máxima, ele vai ser da competência do juizado, é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, por exemplo, o crime tem pena máxima de 1 ano, juizado. O crime tem pena máxima de 6 meses, juizado. O crime tem pena máxima de 2 anos, juizado. O crime tem pena máxima de 2 anos e 1 dia, aí já não é mais juizado. Aí não se enquadra nessa última OBS que você acabou de anotar. Né? No que se refere a esses crimes, também é o mesmo raciocínio onde ocorrer a primeira ação ou omissão. Pessoal, essas duas observações acatam a chamada teoria. Vou colocar aqui para vocês, ó. Eu vou escrever para vocês. Essas duas observações que nós colocamos para vocês, né? OBS 1 e OBS 2, acatam a denominada teoria da atividade. Né, denominada teoria da atividade. O que é teoria da atividade? É aquela que estabelece, né, de que os crimes serão julgados onde ocorrer, né, a primeira ação ou omissão. Diferentemente da nossa regra geral, lá do lugar da infração, que seria a teoria do resultado. Lá no lugar da infração, aqui, ó, nesses artigos 69, inciso 1º, combinado com 70 e 71, a teoria adotada é a chamada teoria do resultado, porque eu preciso saber onde aconteceu o resultado da infração penal, consumado ou tentado. Já nos crimes dolosos contra a vida e também na competência do Juizado Especial Criminal, não me importa isso. Basta ter a primeira ação ou omissão, denominada teoria da atividade. Maravilha, pessoal? Compreendido até aí? Sossegado? Podemos seguir, podemos caminhar. Se vocês puderem aí, por gentileza. Se alguém tiver alguma pergunta, pode dizer aí no nosso bate-papo. Se quiser abrir o áudio e fazer alguma indagação também, tá? Não tem problema. Podemos caminhar, sim ou não? Beleza? De acordo? Yes? Estão me ouvindo? Quem falou aí, por favor? Ok. Deixa eu só ver aqui. Só ver. Pronto. Ok, vamos caminhar. Beleza. Quem está chegando agora, Tayla. Maravilha. Sossegado. Beleza. Pronto. Muito bem. Pessoal, ainda sobre o lugar da infração, né, deixa eu colocar aqui um pouquinho a minha expressão para vocês, tirando aqui um pouquinho da nossa tela. Ainda sobre o lugar da infração, nós temos que examinar a partir de agora algumas súmulas.
Agora sim, Guilherme, nós vamos adentrar em algumas súmulas, muito importante, inclusive, né, para a nossa, né, disciplina. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Gostaria que no seu material aí você colocasse, né, um tópico súmulas em relação ao lugar da infração. Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui novamente, que fica mais tranquilo para vocês compreenderem. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar. Então, aqui, ó, nesse lugar da infração, né, se você puder, abra um tópico e coloque o seguinte título, ó, súmulas relacionadas ao lugar da infração. Inclusive, se vocês se lembrarem da nossa aula inicial, eu disse para vocês que existem várias súmulas que retratam a respeito desse assunto. E não seria diferente agora para nós, né, nessa oportunidade. Ok, pessoal? Entendido? Então, a primeira súmula que eu quero comentar com vocês, eu vou escrever aqui para vocês. Súmula de número 165 do STJ. Então, a primeira súmula para nós comentarmos com vocês é a súmula 165 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 165 do STJ. Que, salvo engano, aí, não me lembro se era o Yuri, ou era o Iago, ou era o Vinícius, que colacionava para nós aqui no chat. Se for possível, aí no bate-papo, viu? Yuri, Iago, Vinícius, não me lembro exatamente de cabeça, né? Vocês poderiam colacionar aqui para nós, colocarmos aqui no chat, para que os demais compreendam, ou se não tiver essa possibilidade, vão lá no código e localizem esta súmula. Bacana? Maravilha? Para quem chega agora é o Júnior, mais uma vez aí, boa noite, seja bem-vindo. Isso, muito bem. Então vamos lá. Súmula 65. Pessoal, simples. Conforme esta súmula 165 do STJ, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, né? Se ocorrer, né, um crime de falso testemunho perante a Justiça do Trabalho, se ocorrer um crime de falso testemunho perante a Justiça do Trabalho, o juízo competente para julgar será o juízo federal. Muito importante isso, tá? Então, se ocorrer um crime de falso testemunho, eu até escrevo aqui para vocês, ó, se for o caso, STJ. Isso, muito obrigado, Iago. Muito obrigado. Beleza, obrigado. Então, o Iago até colocou aqui para nós a descrição da súmula. Ou seja, isso, a competência de processar e julgar uma ação trabalhista que foi praticado falso testemunho é da Justiça Federal. Exatamente isso, tá? Eu até sintetizo para vocês, então, aqui no nosso material. Ó, crime. Vou colocar aqui para vocês. Vou até colocar em minúsculo, né? Crime de falso testemunho é de competência da Justiça Federal, hein, pessoal? Cuidado aí, né, com esta súmula. O que significa isso? Significa que imagine uma testemunha mentirosa num processo do trabalho. A testemunha mente de que o reclamante fazia horas extras. Ela mente de que o reclamante ficava além do tempo da sua jornada normal de trabalho. Essa testemunha, né, que for mentirosa, nesse processo trabalhista, ela vai ser julgada pela Justiça Federal. Não temos aqui dificuldades, basta você se lembrar a respeito disso. Porque pode acontecer a ideia de você confundir a Justiça do Trabalho com uma matéria estadual. E não é, tá, pessoal? A Justiça do Trabalho, ela é federal, mas ela não possui competência para julgar questões criminais. E qual justiça poderia ter essa competência? A Justiça Federal. Muito embora a Justiça do Trabalho seja uma justiça federal, quem vai ter competência para julgar esta matéria será a Justiça Federal, nos termos da súmula 165 do Superior Tribunal de Justiça. Maravilha? É autoexplicativo, basta vocês lerem que chegarão a esta, né, conclusão. Segunda súmula que eu quero comentar com vocês. Súmula 151, também do STJ. Esta súmula, em termos práticos, ocorre, duvidar aí, todos os dias. Aqui na região de Maringá acontece muito isso, hein? Acontece muito isso. Se o Iago puder aí me ajudar, Iago, colacionando a súmula 151, por favor, para que os demais consigam acompanhar, seria aí interessante. Súmula 151 do STJ.
Se o Iago conseguir, vamos ver se aparece aqui para mim. Às vezes tem um pequeno delay, pessoal, normal, tá? O professor Marlon, ele para, é que tem um delay, a galera vai admitindo, vai entrando. Isso, Iago, muito bem. A competência para o processo de julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens, pessoal. Traduzindo, ó, vou escrever aqui para vocês o nosso material. Crimes, tá? Coloque para vocês. Crimes de contrabando ou descaminho. Já explico o que é isso, tá? Não se preocupem. Crimes de contrabando ou descaminho são de competência da Justiça Federal do local da apreensão das mercadorias. Do local da apreensão das mercadorias. Resolvido? Bom, qual que é a ideia disso? A ideia é a seguinte: imagine um crime de contrabando ou descaminho. Professor, qual que é a diferença entre essas duas infrações penais? Pessoal, para vocês aí terem essa informação, até porque na aula de penal lá 2 do professor Christian, ele oportunamente vai dizer a respeito disso para vocês, mas bem rapidamente. O que é um crime de contrabando? É quando a pessoa ela adquire uma mercadoria do exterior, mercadoria esta proibida. Ela acaba fazendo uma compra, por exemplo, lá no Paraguai, de mercadorias proibidas. Por exemplo, cigarro, por exemplo, os remédios, por exemplo, anabolizantes, por exemplo, os pneus. São mercadorias que nós não podemos adquirir ingressando em território nacional. Se assim proceder, a pessoa comete o crime de contrabando. O que seria o crime de descaminho? Descaminho é quando a pessoa adquire mercadorias legais, mercadorias permitidas, mas não recolhe o devido tributo para ingressar em território nacional. Por exemplo, você vai até o Paraguai, adquire um notebook e não declara perante a Receita Federal que você fez a aquisição desse aparelho. E acaba, de qualquer forma, né, deixando de recolher o imposto. Alguém falou aí, pessoal? Por favor. Alguém disse? Sim ou não? Não? Se alguém disse aí, fica... Pois não? Não? Às vezes, não? Então tá. Então, pessoal, o crime de descaminho é aquele onde a pessoa ela acaba adquirindo mercadorias lícitas, porém não recolhe a devida tributação. Nesta ocasião, ela vai responder por esse crime. E qual que é a ideia aqui da súmula? Veja que interessante. No que se refere a esses dois crimes, contrabando e descaminho, o juízo competente para julgar é o juízo federal. Por quê, professor? Porque ofende a União. É a União que é a interessada, a vítima dessa infração penal. Muito bem, mas veja, Justiça Federal de onde? Do local da apreensão dos bens. Então imagine, por exemplo, que um cidadão está dirigindo o seu veículo automotor abarrotado de cigarro que ele adquiriu do Paraguai. E ele está passando aí na comarca de Paranavaí. Nesta ocasião, se ele for preso, parado em uma blitz policial aí na comarca de Paranavaí, ele vai ser enquadrado no crime de contrabanho, porque esse carro é uma mercadoria proibida, e ele vai ser processado perante a Justiça Federal de Paranavaí. O que vai demandar é o local da apreensão dessas mercadorias. Seja a Justiça Federal, né, de Paranavaí, onde foi apreendida a mercadoria, de Maringá, Londrina, né, Curitiba, Campo Mourão, onde tenha sido apreendida essa mercadoria. Entendido, pessoal? Tranquilo até aí? Combinado? Alguma dúvida? Se alguém tiver aí, por favor, fique à vontade. Deixa eu ver aqui no chat se alguém tem alguma dúvida. Tá? Pode ficar à vontade, por gentileza. Não? Não, tá de boa, tá sossegado. Beleza, tranquilo. Podemos seguir? Estão me compreendendo aí, por favor? Sim ou não? Sim? Ok, beleza. Beleza, pessoal. Como é a nossa primeira aula aqui no Zoom, a gente vai nos adaptando, tá? A gente vai vendo o que é interessante aqui e vamos fazendo uma adaptação. Beleza? Tranquilo, então. Então, vamos caminhar aqui, né, com a nossa, né, matéria.
Próxima súmula. Professor, tem mais súmula? Sim. Inclusive, aí o Iago já fica, né, preparado para colacionar para nós a nossa nova súmula. Tá? Súmula número 244 do STJ. 244 do STJ. E, deixa eu pegar aqui certinho para vocês, 521 do STF. Pessoal, essas duas súmulas, né, estabelecem a mesma coisa. Você tanto pode preferir a 244 do STJ como a 521 do Supremo Tribunal Federal. Dá na mesma, tá? Você pode ficar à vontade para uma ou para outra. Só tome cuidado, né, que como é uma súmula também do STF, o STF tem essa, né, prevalência. E aqui, muito bem colacionado pelo Iago, ele já colocou para nós, né? Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos. Eu vou sintetizar para vocês, ó. Crime, vou colocar aqui em minúsculo que fica mais fácil. Crime de cheque sem fundos, crime de cheque sem fundos compete ao juízo do local da recusa do pagamento. Ok? Crime, né, de cheque sem fundos compete ao juízo do local da recusa do pagamento. Professor, primeiro, eu nem sabia que cheque sem fundo é crime. Pois é, se você emite cheque sem fundo e não tem saldo na conta, você comete infração penal, tá? Para ser mais específico para vocês, é o crime do artigo de número 171, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. É o crime exatamente deste artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. Emitir cheque sem fundo, né, naquela oportunidade. Pessoal, rapidamente, em razão, né, da nossa conexão de 40 minutos, nós vamos aqui desconectar e vocês já acessem o nosso segundo, né, link. Combinado? Podemos fazer assim? Beleza? Ok. Então a gente vai aqui desconectar e já voltamos, né, com a nossa nova conexão. Então só um instantezinho, por favor, rapidamente. Pronto, foi. Já retornamos.